E aí, meus queridos, vamos para mais uma aula de rompimento, tá? Vamos entender o que é um rompimento, vamos entender os tipos de rompimento falso e rompimento real, beleza? Vamos lá então. Bora, vamos ver aqui algumas coisinhas, tá? O que acontece, tá? O que a gente chama o rompimento, tá? Que ele deixa para trás, na verdade, o rompimento nada mais faz do que deixar para trás todo o mercado, tudo que aconteceu a partir daquele momento, tá? Então, a partir de um rompimento acontece um outro cenário, tá? Um rompimento real. Rompimento falso, o que acontece? Ele volta a respeitar o movimento anterior, tá? Essa é a regra. Se eu tenho aqui um movimento assim, ó, tá? A gente já viu aí na última aula de caixote, tá? Que a gente traça caixote e a gente espera romper, tá? Se eu tenho um movimento que rompe de fato e se torna real esse rompimento, um rompimento real, tá? Eu excluo todo esse fato aqui, mas eu não deixo de considerá-lo, tá? Mas eu entendo o seguinte, que vai se iniciar uma nova temporada no mercado, tá? Uma temporada curta, beleza, show de bola. Pode ser lateral aqui, pode ser um rompimento também que venha romper de fato e continuar não, e iniciar-se uma tendência de baixo, ou, né, nesse caso, num outro caso, né, pode ser um rompimento falso, voltando a considerar ainda a região anterior, tá? Esse é o cenário que pode acontecer num rompimento, tá bom? Então vamos lá. Qual que é o rompimento real, Cris? Eu faço aqui então o meu caixote, tá? Você já entendeu o que é o caixote, né? Que é encontrar as lateralizações, as congestões do mercado, né? Pode ser embananado aqui no meio, pode ser assim e tal, mas não deixa de ser uma congestão, tá bom? Tá? Um rompimento real. Vamos pegar aqui então e vamos botar aqui os exemplos de rompimento real, tá? Um rompimento de alta ou rompimento de baixa, tá? Tanto faz. Vamos botar rompimento. Vamos botar uma cor preta aqui. Rompimento de alta. Rompimento de baixa. Agora a gente está falando dos rompimentos reais, tá? Então, aqui agora, um rompimento de alta. Como é que seria um rompimento de alta? Tá? Eu tenho essa linha aqui, tá? Eu tenho uma região que o rompimento foi com um candle forte, tá? Esse candle forte, ele tem que ter volume obrigatoriamente aqui. Um volume superando a média de 20, tá? Esse é um rompimento para alta, tá? Como que a gente faz uma operação nisso? Ponto de compra. Ou a gente também aguarda o pullback, tá? Então, aqui, ó, o rompimento de baixa, ele vai fazer, né? A gente vai ter uma região aqui do caixote, aqui embaixo, né? Tá? E ele vai vir e vai fazer isso aqui, ó. Plau, com um movimento forte, né? Com uma barra de força. Esse primeiro exemplo é a barra de força que eu tô falando, tá bom? Onde é o ponto de venda aqui? Aqui, na superação dela, tá? O stop, cara, se eu tenho uma barra de força, normalmente o que eu, Cris, faço é colocar o stop, né, na barra, um pouquinho acima da máxima ou da mínima dela. No caso de compra, eu coloco um pouquinho abaixo da mínima. No caso de venda, um pouquinho abaixo da máxima, tá? E aí a gente vai tentar buscar alvos para baixo e vai tentar buscar alvos para cima, tá bom? Próximo exemplo, que é um dos rompimentos que eu prefiro, tá? Eu prefiro aguardar, que é o rompimento, né? Nesse caso aqui, ó, a gente tem essa região, ela é rompida com a barra de força, com volume, tá? E agora, o que acontece? Pode ser que aconteça uma correçãozinha, tá? Que a gente chama essa correção de pullback. E depois disso vem uma outra barrinha engolindo a barra anterior. Onde que está o ponto de compra? Aqui. O ponto de stop aqui ou aqui nessa barra, tá bom? Buscando alvos aí para cima. Ao contrário, na venda, temos então a região a ser rompida. Ela rompe com a barra de força. Aí a gente tem aí também o tal do pullback, tá? Agora a gente tem uma outra barra testando a região rompida. Aqui testou a região rompida. E a gente tem alvos para baixo, tá bom? Então, esse é o pullback. O primeiro foi barra de força. Já comprar no imediato momento que a barra de força rompeu na superação dela, né? Ou na máxima ou na mínima. O próximo, então,
é o pullback, não comprando na barra que rompeu, mas esperando, tá? O pullback, numa próxima barra a gente compra, numa próxima barra de força, ou um martelinho aqui, pode ser também, tá? Um martelinho aqui, tá? Um martelinho, aqui uma estrelinha, tanto faz, tá? Mas ele tem que voltar naquela região que havia sido rompida para testar e o mercado segurar e te dar algum padrão aí que você já utilize, tá? A gente já viu aqui na mentoria os melhores padrão que eu gosto, tá? Então aqui também é o mesmo caso. Agora o outro padrão, que é um dos também que acontece assim até corriqueiramente no mercado, é o padrão do gift, né? A gente tem aí então a região a ser superada, né, no caso de compra, tá? Ele rompe aqui com uma barra forte, né? E agora vem uma barrinha pequenininha. Ele pode deixar um paviozinho aqui e tal. E após isso, a gente entende que poderemos comprar aqui nessa superação, com stop aqui, ou no caso do gift, tá? No caso do gift, a gente coloca normalmente o stop aqui nele, tá? Se a gente comprou aqui, a gente coloca o stop aqui. A gente garante um stop mais curto, tá bom? E o que tem de acontecer, o que deveria de acontecer é isso aqui, ó. Lá, ó, lá para cima, tá? A gente já entra numa operação antecipadamente. A gente entrou aqui, quase não, na formação da barra que rompeu o gift, tá bom? A gente entra antecipado. Esse é o legal do gift, tá? E o stop curtinho, tá? Numa outra visão de venda, a gente tem o gift, né? Aqui, rompeu um giftzinho assim, tá? Com um paviozinho, ponto de venda, stop ou stop aqui, tá? Você que decide, é a experiência que você vai ter com esses padrões que vai dizer para você, não, eu não vou esconder no gift, eu vou esconder lá na barra de força, tá? Eu, assim, ó, sinceramente, eu não escondo no gift, eu escondo na barra de força e eu sinto o que vai acontecer no mercado. A partir do momento que eu tenho um stop aqui e essa barra de força, ela fechou, eu boto pro gift, tá? É assim que eu ajo, eu que ajo, tá? Aqui, então, vai ter uma barra de força, tá? Rompendo, tá? Esse gift. Quando faz isso, o meu stop que tá aqui nessa barra aqui em cima, eu puxo pro AK no gift, tá? Se der um padrãozinho aqui, ó, um martelinho aqui, eu já boto pro zero, tá? Já boto pro zero. É reação, ação e reação. Aconteceu no mercado, age. Aconteceu no mercado, age. Você tem que agir de acordo com o que vai acontecendo no mercado, tá? Não pode deixar o stop fixo lá em cima e se esquecer da vida, tá? Não, eu não faço isso, tá? Isso é ação e reação. Isso é um trader profissional que faz, tá? Então, esses são os 3 tipos de rompimento reais, tá? Reais. Qual é o rompimento falso? É o mais simples de todos, tá? A gente tem aqui a congestão, tá? Temos aqui a congestão. Quando o mercado faz um rompimento para cima, né? Pode até ser com uma barra de força, tá? Mas ele logo já volta para baixo. Ele volta para baixo da região, tá? Ou também tem esse outro exemplo aqui, ó. Rompeu fraquinho assim. Outro exemplo, rompeu forte, mas já vem uma barra de força aqui engolindo, tá? Esses são os rompimentos. Rompimento falso é o rompimento que volta para baixo dessa congestão que você está vendo aí. Esse é um rompimento falso, tá bom? E também tem aquele rompimento xarope, né? Que é o que a gente menos quer, que é aquele que pega aquele ansioso que já quer comprar na barra que rompeu. Por exemplo, aqui ó, nessa barra aqui ó, rompeu com força, deu volume lá embaixo e tudo mais. Aos ansiosos, né, que não querem aguardar o pullback, o reteste, a confirmação de rompimento, tá? Vão comprar aqui. E o que o mercado vai fazer? Vai fazer uma beliscada lá em cima, deixando um pavio e vai vir para baixo. Aí não tem muito o que fazer. O cara que comprou acreditando num rompimento real por causa de uma barra de força, fez certo. Mas o mercado, né, é isso aí. Os players são espertos, tá? Então, aqui, ó. Rompimento real, show, voltou para dentro, tá? Voltou para dentro, tá? Esse não é um rompimento. Esse é um rompimento falso. Rompimento com candlezinhos pequenos, com candle com pavio, tá? Candle com pavio a gente desconsidera, tá? Aí esse rompimento aí, como eu falei, né? Que daí o mercado vem aqui, só dá uma beliscadinha e já lá para cima, tá? Beliscou a ordem de quem botou a venda aqui. Esse é o rompimento falso, tá bom? Vamos ver isso no gráfico agora? Partiu. Bora, vamos lá. Vamos ver aqui.
Vamos ver se teve rompimento falso em algumas situações aqui. Isso é questão de você procurar, tá? Procurar, porque o rompimento falso é o que mais acontece, mas nós vamos olhar aqui e entender o que está acontecendo no gráfico. Vamos voltar. Plá, 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 plum. Tá? Show. Então a gente tem uma zona bem congestionada aqui, tá? Vamos lá. Vamos encontrar aqui. Então a gente já sabe que aqui o quê? Que a gente tem que fazer os desenhozinhos, né? Ó, topo, fundo. Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Saiu das regiões de topo e fundo? Não, não saiu. Não saiu das regiões, tá? Quando a gente tem topo e fundo nas mesmas regiões, a gente encontra as lateralizações, tá? Ó, lateralização. Até aqui, ó, não houve um rompimento. Não existiu um rompimento nisso, tá? E assim, ó, eu não tô pegando exemplo pronto, tá? Não tô mesmo, tá bom? Ó, pega e bota aqui, ó, e percebo que não teve um rompimento, tá? Vamos botar aqui com a ferramenta do trade. Ó, não teve um rompimento legal. Vamos pintar isso aqui. Ok. Ó, aqui teve um rompimento. Ó, depois de quase um dia e meio, quase, daí ele rompeu. Tá? Nesse caso aqui, ó, vamos analisar o rompimento, o tipo de rompimento. Tá? Ó. Então, a gente tem o caixote traçado aqui, né? Aqui dentro a gente não opera. A gente aguarda, então, os tipos de rompimento que eu falei para você, tá? Ó, esse caso aqui, ó, não foi rompimento. Aqui também não foi. Candlezinho muito pequenininho, voltou para dentro já. Ó, não foi rompimento. A gente pode até expandir o caixote aqui, tá? Podemos expandir o caixote, tá? Uma vez só uma vez. Porque tem sombra forte, tá? A sombra tem que estar forte, tá? Ó, aqui deu uma sombrinha, voltou para dentro já, não rompeu. Esse rompeu, porém a gente tem essa sombrinha a considerar, tá? É leitura de candle agora, tá? Eu não entro vendido. Não entro vendido, espero então, como o mercado já está trabalhando abaixo desse caixote aqui, tá? A gente vai o quê? Esperar uma barra de força, alguma coisa, cara. Se você usa as médias, como eu, você sabe que tem que operar próximo a elas. Então, provavelmente aqui tá passando uma média. Vamos ver. Botar aí a média de 20. Tá? Ok. Olha lá. O que eu falei? Operar longe dela é suicídio. A favor dela, aí vai, né? Ó, nessa barra aqui, provavelmente, você que gosta de vender na barra de força, tá? Vendeu aqui. Mas teve um sufoco aqui até ele andar, né? Teve um sufoco. Eu diria assim, ó, que Cris, eu arriscaria uma venda aqui, ó, tá? Vamos botar a VWAP para ver onde é que ela anda, né? Porque sem VWAP, em média de 20, eu não opero. Não opero. Tá? Ó, tá lá em cima ela, tá? Aqui, ó, aqui já teve uma antecipação, ó, também, ó. Ó, teve um rompimentinho aqui sim, ó. Se você for ver, ó, naquele dia, aqui fechou o dia anterior, ó. Todo esse dia aqui, ó, foi o que aconteceu no dia anterior, tá? Agora, o mercado fechou aqui no dia anterior, abriu aqui, dando uma congestão pequena, tá? E qual horário que foi o rompimento real? 10h30. 10h30. Aqui poderia ter sido feito uma venda, se você não considerou ainda esse caixote do dia anterior, tá? Que é muito importante considerar, pelo menos a máxima e a mínima dele, e não operar contra elas, tá? Você fez uma venda antecipada aqui, pegou um baita de um gain aí de 600 pontos, tá? Fez a venda aqui, ó, tá? E, né, nesse caso aqui, Cris, eu diria que eu faria a minha venda aqui, ó. Rompimento desse candle aqui. Top aqui, plau. Né? Deu 2 para 1. 2 para 1 tá perfeito para mim, cara. Para mim tá ótimo. Até porque não é a quantidade de ponto que você vai pegar, cara. Tem que colocar isso na cabeça. Não é a quantidade de ponto. No módulo de mindset eu falo disso, tá? Eu vou falar muito sobre isso, tá bom? E aí, é essas viradas de chave do módulo de mindset que vai fazer você pensar diferente, tá? Então, aguarde todas as aulas lá do módulo, cara. Vai ser muito importante, tá? Para o seu desenvolvimento como trader. Não é só sentar numa cadeira, esperar o melhor momento e apertar no botão. Não. Você tem que ter todo um mindset por detrás, tá? Para ter uma reação excelente no day trade, tá? Então, poderia ter feito uma venda aqui, botado no bolso. Aqui poderia ter dado outra venda. Não deu volume. Confesso que não deu volume. Vamos achar um volume aqui? Aqui deu um volume. Mas já está bem afastado da VWAP,
não senti. Cara, fiz uma venda aqui ou uma lá em cima, provavelmente lá em cima eu teria feito uma, tá? Eu não fiz a análise do dia, tá? Aqui foi um fechamento, como eu tinha dito já no começo, vamos analisar o gráfico em si, não o fechamento dos dias. Mas aqui foi um baita de um game. Um game muito bom, né? Pelo setup de rompimento de pivô, ó. Tá? Porque o mercado faz isso aqui, ó. Pá, pá, opa, pá, 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 pá. Deixou o pivôzinho de baixo aqui, ó. Tá vendo, ó? Pivô de baixa. Como é que eu sei? Só depois que rompe. Óbvio, né? Aqui rompeu. Então aí eu faço o estudo. Ah, é um pivô de baixa. Traço os alvos de fibra. Vamos ver onde é que foi os alvos de fibra. Ó. Alvo 1, alvo 2, alvo 1 na verdade, tá? Alvo 1, alvo 2, alvo 3. Aqui era o máximo que eu, Cris, poderia ter ido, tá? Mas como eu fiz o caixote do dia anterior, eu poderia ter botado aqui o take, ó. Ó, vendido aqui, comprado aqui. 600 pontos, tá? Mais uma venda aqui. Duas operações, tá ótima, tá ótima, tá ótima, tá? Não tem por que operar 20 vezes no dia, cara. Foge disso, corre disso, tá? Encontre as ótimas oportunidades, tá? Cara, basicamente é isso. Você tem que encontrar você não pode focar nos rompimentos falsos, e sim nos rompimentos reais que eu te passei agora no começo. Esses são os que vão te trazer lucro. E a melhor oportunidade é no pullback, cara. No pullback ou na saída das médias, como fez aqui. Tá com uma barra muito forte, com força, num topo. Ó, uma coisa é outra coisa é outra coisa, cara. É o que muitos dizem, tá? Tá. Se eu tenho aqui em cima, eu tenho um preço máximo aqui e um preço alto aqui em cima. Vou escolher esse caixote. Eu tenho o mercado se desenvolvendo num preço bem forte, tá? E aqui embaixo eu sei que o preço tá barato e aqui o preço tá caro. Se eu tenho um rompimento aqui de pivô de baixa, cara, aqui de pivô de baixa, com um volume exagerado, ó, deu bem certinho um exemplo aqui, ó, uma barra aqui, ó. Por que que eu não vou tocar o terror aqui na venda? Por que que eu não vou vender? Se eu tô num preço alto, com volume alto. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se eu tô aqui assim, na metade do caminho, eu tenho um rompimento desse pivô de baixa aqui contra um preço mínimo, uma região de compra, com volume muito alto, pode ser que os players estão se desfazendo das posições. Aí é outra história, tá? Que aqui foi o caso, ó. Por isso que eu tenho medo de vender nessa barra aqui, ó. Porque tá muito baixo o preço já. O preço já andou. O preço já andou, tá? O preço já andou, tá? Ó, uma barra de força dessas lá em cima teria que fazer o preço andar muito, cara. Andar muito, ele não andou. Ele ficou travado. Agora, uma barra de força lá em cima, com volume, fez o preço andar. Então, tem que entender isso também, tá? E pegue e anote tudo que eu tô falando, cara, porque talvez eu nem repita isso mais, tá? Tem que anotar e estudar sobre isso, sobre esse tipo de situação que eu falei agora também, tá bom? Então, o que você vai fazer? Olha só isso aqui. Ó, outro tipo de rompimento que eu gosto também, um pré-rompimento, na verdade, tá? Ó, a gente tem esse caixote aqui, tá? A gente aguarda ele romper. Rompeu com volume, cara, tá distante das médias, tá? O que eu oriento fazer? Para quem entra já no rompimento exato da barra, tá? É isso aqui, ó. Botou a venda aqui, já foi acionado. Onde está o seu stop normalmente? Aqui. Mas nesse caso, não. Nesse caso, seu stop está aqui na VWAP. Se elas estão próximas do preço, bota atrás delas, tá? Você vai querer tomar um violinada porque você sabe que o preço pode voltar aqui nas médias, te tirar e dar uma outra operação boa, né? Então, cara, bota atrás escondidinho delas, tá? Mas esse caso foi o caso aquele que rompeu e já foi, ó. Deu gain, tá? 300 pontos no meu caso. Se você quer pegar mais, é opção. É aquela questão que eu falo, experiência. Você tem que executar você aí no seu replay, tá? Não execute isso numa conta real se você não tem a experiência. A experiência se cria na conta de replay, tá? Beleza? E, cara, basicamente é isso, tá? Eu queria te passar sobre rompimento, tá? Eu espero que você tenha gostado aí do vídeo.
Se você está nos assistindo no YouTube, por favor, dê o seu like. Você que é mentorado, você já sabe que eu coloquei essas aulas lá no YouTube, tá? Então fique tranquilo, são aulas que é mais uma visão de gráfico, eu não estou passando meu operacional lá, né? Eu estou só entregando aquilo que eu gostaria que outras pessoas tivessem acesso, tá? Porque muita coisa aqui não é falado em curso pago por aí, cara, tá? Então eu estou entregando aula de price action para a galera do YouTube. Então, cara, fique tranquilo. O meu operacional, que você sabe que eu opero com outros tipos de gráfico, eu não estou entregando, tá? Então, você que é mentorado, tenha paciência, você vai ter acesso a conteúdo exclusivo que o pessoal do YouTube não tem. Então, galera do YouTube, para quem está pagando o preço, eu estou entregando muito mais. Então, se você quer ter essa entrega a mais, você fala comigo aqui, eu tenho o meu WhatsApp aqui embaixo, me pergunte como é que funciona a mentoria, tá? Eu vou te tirar todas as suas dúvidas, tá? E fica aqui então, tá? A tarefa, encontre as regiões, né? Primeira coisa, encontrar as regiões de congestão. O que acontece quando faz um candle para baixo? Qual que é o candle? Que tipo de candle que fez o rompimento nessa congestão? Foi um candle de força? Né? Como eu falei aí no começo, volta o vídeo e assista, tá? Beleza? Eu vou ficando por aqui e valeu!